Espírito Santo de Deus, tua presença me alegra. Maravilhoso é te sentir, doce presença. Boa noite. Como eu já fui apresentado, meu nome é Cláudio. Eu sou casado há 32 anos, tenho um casal de filhos, um rapazinho e uma mocinha, e agora, meada do ano passado, final do ano passado, Deus nos deu um presente maravilhoso, a nossa primeira netinha, né? A vitória de Deus na nossa casa. Eu sou servo desse grupo de oração e também sou acólito para o diaconato permanente na Arquidiocese de Vitória. É um prazer para mim estar aqui com vocês mais uma vez, nessa noite, para juntos partilharmos a palavra de Deus, cujo tema é Iluminados pela Luz de Cristo. Eu convido vocês a abrirem a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 60, onde veremos do versículo 1 ao 5. Isaías 60, de 1 a 5. Bíblia Ave Maria, página 1021, 1021. Página 1021. Amém? A palavra diz assim: levanta-te, sê radiosa, eis a tua luz. A glória do Senhor se levanta sobre ti. Vê, a noite cobre a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti levanta-se o Senhor, e sua glória te ilumina. As nações se encaminharão à tua luz, e os reis ao brilho de tua aurora. Levanta os olhos e olha à tua volta. Todos se reúnem para vir a ti. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são transportadas à garupa. Essa visão tornar-te-á radiante. Teu coração palpitará e se dilatará, porque para ti afluirão as riquezas do mar, e a ti virão os tesouros das nações. Esta é a palavra do Senhor. Vamos pedir assim então juntos. Oh, luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Toda a voz mais uma vez. Oh, luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. A luz do Senhor que vem sobre a terra. E se nós pegarmos lá no livro da criação, no Gênesis, ele vai nos dizer no capítulo 1, no versículo 1, ele vai dizer que no início era tudo desforme, era o caos, e as trevas cobriam os abismos, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o Espírito de Deus se manifesta quando Deus diz: faça-se a luz. Antes de Deus criar o homem,
Deus já tinha a preocupação de tirar a treva da vida do homem. Deus traz a luz para o homem e o homem para a luz. Mas o homem, com a sua aptidão para se desviar do caminho de Deus, o homem, mesmo assim, recalcitrante que é, ele faz a opção pelas trevas, ao ponto de lá no capítulo 6, nesse mesmo livro do Gênesis, o Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de íntima dor e disse: exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves dos céus, porque eu me arrependo de os haver criado. Veja, meu irmão, minha irmã, esse Deus que é um puro amor, esse Deus que São João, na sua primeira carta, proclama: com amor, Deus é amor. Olha, esse mesmo Deus ferido de profunda dor, ele se revolta contra a sua mais desejada criatura, que é o homem, ao ponto de se arrepender de ter criado o homem. Pelas atitudes do homem, Deus se arrepende. Mas Deus é misericordioso. E ele resolve fazer uma aliança com o homem. Mesmo nessa angústia de Deus, ele volta atrás na sua decisão. E ele vai dizer depois: olha, faço uma aliança convosco, nenhuma criatura mais será destruída. Deus mais uma vez toma a iniciativa de resgatar o homem. E nessa aliança, ele nos dá o seu Filho Jesus, aquele que vem para trazer para nós a luz, como ele mesmo diz lá no Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue jamais andará nas trevas. Meu irmão, e quantas vezes nós somos como aquele homem lá do Antigo Testamento? Quantas vezes nós fazemos a opção pela treva? Nós fugimos da luz. Aquele que se oferece como luz para nós, nós viramos as costas para ele e fazemos a opção pela treva. E aí nós não entendemos porque nós carregamos tanta angústia, tanto sofrimento, tanta aflição no nosso coração no dia a dia. Porque nós não estamos fazendo a opção pela luz. Nós precisamos, nós que andamos curvados pelo peso desta opressão,
Nós precisamos caminharmos em direção à luz. E eu me lembro daquela mulher encurvada, que o Evangelho diz que durante 18 anos ela andava encurvada, ela não tinha perspectiva nenhuma na vida, ela não tinha nenhum horizonte. Eu imagino aquela mulher, quando ela chegou na presença de Jesus, ela deve ter visto uns pés sujos de poeira, uma barra de uma túnica suja de poeira, porque naquele tempo não era como hoje, não é que tem um asfalto, uma calçada para a gente andar e às vezes não sujar os pés. Naquele tempo se andava com os pés na terra. E eu imagino que a única visão daquela mulher deve ter sido isso. Mas ela se colocou diante da luz. E quando Jesus disse para ela: olha, ergue-te, que você está curada, aquela mulher com certeza ela se ergueu, ela aprumou o seu corpo e com certeza ela olhou no rosto de Jesus. E ali ela viu a mais bela das luzes. E quando ela olhou nos olhos de Jesus, as limitações dela todas se dissiparam. Os horizontes dela com certeza se expandiram. Ela voltou a ter esperança, ter uma motivação nova para continuar vivendo. Aqueles 18 anos de angústia não foram um problema mais para ela, porque ela estava diante da luz. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos observar a ação de Deus em nossa vida, nos mínimos detalhes. Deus se manifesta em nossa vida nos mínimos detalhes. Antes de criar o homem, Deus já tinha se manifestado para o homem quando ele dissipa as trevas. Eu gosto muito de observar a ação de Deus na minha vida, nos detalhes. Como disse para vocês, eu tenho uma netinha de 7 meses. Uma criança de 7 meses, ela não tem muita coordenação motora, não é? Ela tenta levantar, ela tenta se equilibrar, ela tenta engatinhar, ela se arrasta, ela não tem coordenação motora. E eu até partilhava com o grupo. Esses dias, eu estava me preparando para essa pregação, eu fui invadido de uma angústia muito grande. Eu estava brincando com a minha netinha, tomando conta dela, enquanto a minha esposa preparava o almoçozinho para ela. E eu sentado na cadeira, eu coloquei ela sentadinha assim, na beirada da mesa, e segurando ela, olhando para mim. E eu louvando a Deus pela vida dela, agradecendo a Deus pela presença dela, e louvando a Deus por aquela angústia que me oprimiu. A minha netinha, sem razão nenhuma aparente, ela esticou o bracinho, botou uma mãozinha aqui no meu rosto, aqui do lado, botou a mãozinha do outro lado e veio e me deu um beijo. Olha só, eu senti aí o beijo de Deus. E ela olhou para mim, abriu um sorriso de todo tamanho, e eu enchi os olhos de lágrimas e louvei a Deus, porque aquela angústia que eu sentia, ela passou naquele momento. E ela me deu aquele beijinho, porque eu compreendi que ela não
tinha coordenação motora, ela não tem coordenação motora para fazer aquilo. Porque hoje mesmo eu falei com ela, dá um beijo no vovô, ela fica. Quem é o vovô? O que é beijo? Ela não sabe nem falar, não é? Ela nem fala ainda. Então, olha só que carinho de Deus. Mas é a promessa, quando ele diz assim, olha, eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, enxugará toda a lágrima dos seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Então, o que está sentado no trono diz, eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente, ele diz, está pronto. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. A quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. Meu irmão, minha irmã, essa manifestação de Deus na minha vida, pela ação da minha netinha, acontece não só comigo. Eu não sou um privilegiado, não. Nós todos somos privilegiados, porque o sangue derramado do Cordeiro não foi só por mim, foi por todos. Como ele mesmo disse, este é o sangue da nova aliança, que será derramado por todos. Basta você desejar, meu irmão, minha irmã. Basta você dizer para Deus, olha, Senhor, eu não quero mais treva na minha vida. Senhor, eu não quero mais carregar esse fardo. Dissipa, Senhor, essa treva da minha vida. Eu quero caminhar para a luz. Eu quero estar na luz. Meu irmão, minha irmã, não seja masoquista. Não queira sofrer só para que as pessoas tenham peninha de você, para que as pessoas digam que você é um pobre coitado, uma pobre coitada. Não. Você não é mais, porque o Senhor nessa noite, Ele te dá uma ordem. O Senhor nos dá uma ordem, Ele diz, levanta-te, ser radiosa, eis a tua luz. Ele não diz, olha, permanece prostrado, permanece caído, permanece choroso, chorosa. Não. Ele diz, levanta-te, ergue-te, eis a tua luz. Meu irmão, minha irmã, esta é a hora da decisão. A decisão está à nossa frente. A luz nos é dada. Basta que nós queiramos, basta que nós tomemos posse, que a luz de Deus brilhará na sua vida. É uma promessa de Deus. E as promessas de Deus
Segundo, e eu convido a você, se você deseja essa luz na sua vida, feche os seus olhos por um instante. Que você verá que mesmo de olhos fechados, a escuridão não vai tomar conta de você. E vai conversando com Deus. Diz para Ele qual é a sua pedra, o que te atormenta, o que tira o seu sossego, o que tira a sua paz. Abre o seu coração para Deus. Não deixe que entre só um flashozinho de luz. Não deixe que entre só um fiapo de luz no seu coração. Deixe que o seu coração seja tomado todo pela luz de Deus. Sobre o teu trabalho, sobre a tua casa, os teus filhos. Vai cantarolando junto com a luz. Vai cantarolando. E vai permitindo que a luz de Deus vai chegando até você.
essa vela agora acesa em sua mão, essa luz do Senhor. Faça nesse momento agora uma oração sua, assim como cantávamos, pedindo que a luz do Senhor viesse e permanecesse em nós. Faça agora a sua oração. Fala: Senhor, te louvo por esta luz. Eu quero, Senhor, que esta luz agora possa iluminar todo o meu interior. Ai, Senhor, como que eu preciso de experimentar. Como eu desejo, Senhor, ser iluminado por Ti. Senhor, muito além do que meus olhos veem, meu coração deseja sentir. Vem com Tua luz, Senhor. Essa luz que é fogo, que arde também. Vem com Teu calor, Senhor, remover toda a sujeira. Tantas vezes que eu entrei em lamas tão sujas, mas agora essa luz é capaz de derreter o fogo dessa luz, o calor que ele emana. Ele é capaz de derreter e dissolver agora toda a sujeira. Permita que o Senhor agora te conduza para um momento íntimo com Ele. Vá apresentando sobre essa luz toda a sua história de vida, todo o seu coração. Como você está hoje? Como está a sua vida hoje? O que falta no seu coração, na sua vida hoje? E sem sombra de dúvidas eu posso dizer que o que falta está em Tuas mãos. Por isso não falta mais. A luz de Deus lhe é dada gratuitamente. Eu te convido a cantar mais uma vez esse trecho dessa canção, mas lembre-se que essa é parte da sua oração. E agora tudo isso que você foi revendo na sua história, foi revendo na sua vida, coloca para Deus e canta, dando um sentido, um desejo de sentir essa luz mais forte. Olhando para ela, vai falando, pode ser baixinho mesmo, mas vai falando: Senhor, vem com essa luz iluminar aquilo que é treva dentro de mim. Vem que essa luz, Senhor, possa sempre brilhar diante dos meus olhos. Que toda vez, Jesus, que eu me decaí, que eu tendei para o lado das trevas, essa luz possa brilhar mais forte. E quando as trevas começarem a vir, me consumir, Senhor, que essa luz brilhe ainda mais forte, que o meu olhar se abra e se levante para essa luz. Faça essa oração. Senhor, aquilo que dentro de mim é treva, aquilo que é escondido, que a Tua luz, Senhor, ilumine e traz paz. Traz a Tua presença aqui, Senhor. Por favor, Senhor, que essa luz que se consome nessa vela possa permanecer acesa no meu coração. Eu não quero, Senhor, ter nada escondido de Ti. Fala para Ele. Não quero, Senhor, que nada fique escondido, que dentro de mim nenhuma treva permaneça. Não, Senhor, eu quero que a Tua luz
venha me iluminar todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações que eu vou viver ainda na minha vida, que a tua luz venha me iluminar. Cada passo, Senhor, cada decisão a tomar, vá pedindo para que a luz do Senhor possa entrar na sua vida. Deixe essa luz do Senhor entrar na sua vida, é uma decisão tua. É você falar: Senhor, eu quero essa luz, eu assumo essa luz, entra com a tua luz dentro de mim, na minha vida. Senhor, vem com a tua luz na minha história, naquilo que eu vivi, aquilo da minha história, aquela marca mais profunda, que eu nunca contei para ninguém, mas que tu sabes, Senhor, que está lá dentro escondido. Vem, Senhor, com a tua luz, ilumina, Senhor, os meus pecados, as minhas limitações humanas, as minhas dificuldades. Vem, Senhor, com a tua luz iluminar, porque essa luz que vai me dar coragem para vencer, para lutar contra esse mal que é em mim. Vem, Senhor, com a tua luz, ilumina, Senhor, toda a minha história, toda a minha vida daqui para frente, Senhor, e também tudo que eu vivi. Eu peço, Senhor, que essa luz possa brilhar e reinar sempre na minha vida. E assim, olhando para essa luz, você vai cantar isso, assumindo que você quer. Que essa luz que é de Deus, hoje representada nessa pequena vela, você vai cantar: Senhor, eu quero que essa luz esteja na minha vida, me acompanhe na minha vida, para sempre. Esse é o seu compromisso hoje, nesse grupo de oração. Assumir que você quer, porque essa luz está disponível sempre para a gente que decide se a gente quer viver nela ou não. Então você pode ir ficando de pé com a sua luz, coloca ela bem diante dos seus olhos, assim, não abaixa, não, coloca bem diante dos seus olhos, porque ela tem que estar, a nossa cabeça tem que estar erguida, olhando para ela, e canta isso: sim, eu quero, sim, eu quero, a luz de Deus que um dia me brilhou, jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por amor em tua lei, em tua luz. Mais uma vez, sim, eu quero que a luz de Deus, eu quero amar isso para sua vida. Essa luz vai estar diante de você, para você levar essa luz. Jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por amor em tua lei, em tua luz, Senhor. Agora fala comigo: Senhor Jesus, eu assumo hoje esse compromisso de viver na tua luz, de ter sempre diante dos meus olhos a tua luz, que ela nunca se apague, que ela permaneça sempre acesa, não só em mim, mas que ela também possa atingir o meu irmão,